eu sou do coração. Ora então, viva! Olá, benfiquistas, senhoras, senhores, velhos, novos, crianças benfiquistas, animais do Benfica, gatos, cães, pássaros, ursos do Benfica. Epá, ursos do Benfica, isto não... Por acaso, esta semana houve uns ursos do Benfica a falar na televisão. Um até dizia que ia dizer muita coisa, mas aquilo foi só aparência. Não interessa, pronto. Muito bem, olá, bem-vindos a mais este conteúdo do Visão Vermelha. O que nós hoje vamos fazer é algo que gostamos muito de fazer, que é falar com quem realmente percebe de futebol. Nós aqui no Visão Vermelha somos realmente uns energúmeros do futebol, não percebemos nada do que é futebol e por isso apenas temos opiniões que não fazem qualquer sentido, por vezes, e por isso achamos por bem, vamos chamar aqui pessoas que percebem de futebol e é isso que nós estamos aqui a fazer hoje. Vai ser muito interessante porque esta pessoa, o nosso convidado, percebe muito de futebol e, além disso, percebe muito e sabe muito de um jogador que foi recentemente contratado pelo Benfica, que é precisamente o Alexander Bah. E vai-nos aqui ajudar a tentar perceber também que tipo de jogador é que é o Alexander Bah, que mais-valias é que ele pode trazer ao Benfica e perceber se ele é um bom rapaz, porque nós também no Benfica gostamos de bons rapazes e rapazes trabalhadores. Por isso, temos connosco hoje o Luís Lalanda, é assim que se diz, não é, Luís? Bem pronunciado. Exatamente, sim, Muito sim, bem. sim, sim. Obrigado por teres dispensado aqui o teu tempo para vir falar connosco. Luís Carlos Lopes Lalanda, Castelo Branco, Albicastrense, não é É assim? verdade, sim Muito senhora. bem, muito bem. Tinalhense, Diz? Tinalhense, sou de Tinarense? Tinangas. Muito bem. Tinalhense. Muito bem, já estou a aprender, não sabia. 35 anos, um homem que começou a sua carreira no futebol muito jovem, não é? De acordo com aquilo que eu consegui ver. Um, e a tua função, podemos dizer que é Chief Analyst, Assistant Manager, o que é que fazes realmente no futebol e o que é que gostas mais de fazer? Qual é que é a tua função? É assim, neste momento da minha carreira estou claramente na função de analista, Uhum, se bem que este ano, né, esta última época, surgiu também um convite por parte do treinador, o Mr. Ricardo Chão, uhum. para estar presente no campo, nomeadamente nos treinos, não é? Para poder intervir também, para poder dar feedback, portanto, como treinador adjunto. Portanto, acumulei a função de treinador adjunto com a função de analista. Ok. E és um Relativo... homem. Não, ia-te só perguntar se és um homem do campo, portanto, és um homem Sim, 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 que sim. gosta de estar no terreno. Sim, é a conjugação perfeita, na verdade, Ok, ok, perfeito. daquilo que eu gosto, porque eu também comecei no treino, não é? E ganhei experiência também, não neste patamar, obviamente, mas na formação, e inclusive é com séniores também, mas é em futebol distrital. Uhum. E sempre gostei bastante do treino também, sim, sim. Mas a partir de determinado momento defini que o meu caminho, a minha carreira iria ser mais na área da análise. Uhum. E é por aí que quero continuar. Embora não feche esta possibilidade, obviamente, de poder estar como adjunto Ok. e poder fazer análise também. E Embora chegaste. seja também Sim. bastante trabalhoso, como é óbvio. Pois, acredito, e isso é muito curioso porque nós adeptos não estamos tão envolvidos dentro das componentes técnicas do jogo, não é? E às vezes nós olhamos para um jogo e se calhar tu olhas com olhos diferentes do que nós que simplesmente olhamos para um jogador e que perdeu a bola e no papel de adepto começamos logo a mandar vir e insultar o jogador, mas se calhar que tu compreendes porque é que o jogador perdeu a bola e porque é que isso está a acontecer, não é? Sim. E diz-me o seguinte, chegaste a jogar futebol? Sim, Foste sim, sim. atleta? Sim, eu joguei futebol federado durante alguns Uhum. anos, claro que mais na fase de jovem, porque eu deixei de jogar com 20, se eu não estou enganado. Ok. Depois entrei na universidade e a partir do momento que entrei na universidade foi para iniciar os estudos no futebol e nesta Uhum. carreira, não é? Uhum. E a partir daí a parte de jogar ficou completamente Ficou para posta de trás. parte, sim, sim, já estava definido. O Ok. plano era entrar na universidade, formar-me Ok. e entrar na carreira do futebol, E, mais na e- e- parte do treino. uhum.
E para aqueles que gostariam de seguir a tua carreira, que curso é que tiraste para seguir esta carreira dentro do futebol? Eu estudei Ciências do Desporto Ok, com especialização em futebol. ok, Portanto, muito bem. fui logo Então, direcionado. todos aqueles que estão e todas aqueles que estão a ver já sabem, se quiserem ter uma carreira no desporto, é só seguir aqui o exemplo do Luís. Então, olhando para aquilo que tu fizeste, Luís, tu, não sei se sabes, mas começaste no mesmo clube que o Simão Sabrosa, No Diocão. no Diocão, exatamente. É Portanto, verdade. o Diocão é um clube de Vila Real. Como é que foste parar de Castelo Branco a Vila Real? Exato, porque eu. Portanto, eu fui estudar para a Universidade em Vila Real, para a UTAD. Ok, E foi lá que ok, me formei, foi lá que tirei o curso em Ciências do Desporto. ok. E logo nesse primeiro ano procurei logo entrar no treino. Uhum, Tive a possibilidade de, curiosamente, começar com o meu padrinho de curso, que uhum, ele estava nessa escola, na Diocão. uhum. E comecei como adjunto dele, de infantis. Muito bem, ok. E foi aí que Junto dos iniciei. mais jovens, então. Exatamente, sim. Ok. Sim, é o melhor. E então, tu tiveste passagens, como disse então, pelo Diocão, pelo Abambres, não é assim? Sim. Depois, União de Leiria, também é um clube histórico, que Uhum. infelizmente, enfim, passou por momentos complicados, mas parece que está a tentar recuperar. Depois o Alcaís e o Sporting Braga no Sub-23, Exatamente. até 2019. Depois, em meados de 2019, dás um salto bem grande para o Sonderjyske. É assim? Exato. Sim, está perto, sim. Talar, Santa Yuska. Talardudansk? Nem? Little. Lita? Ok, pronto. Little, Que é little, little, little. little, very little. O Sonderjyske, é um clube dinamarquês, portanto são meus vizinhos, de vez em quando eu vejo passar aqui à porta. E foste Chief Analyst durante um ano, portanto julho de Exatamente. 2019 até junho de 2020. Ok? Uh, o que é que fazias exatamente aqui no Sonderjyske como Chief Analyst? Que tipo de trabalho é que era? Era muito, muito específico? Sim, como analista, pronto, de Uhum. uma forma geral, tive o desafio de, portanto, na altura quando eu fui para a ação da IUSC e mesmo na Dinamarca e acredito que até mesmo na Suécia se passasse isso, não é? Porque Uhum. com o passar dos anos agora as coisas evoluem, os clubes evoluem, mas na Dinamarca, nesse ano, quando eu cheguei lá, por parte do clube foi-me passado que na Superliga Dinamarquesa apenas cerca de 6 clubes tinham analista Ok. nas equipas. Portanto, eu fui iniciar esse trabalho de análise no Sonda Juska. Portanto, o Uhum. clube nunca antes tinha tido alguém a realizar essa função. E como perguntaste, o que é o trabalho de um Chief Uhum. Analyst? Portanto, ali foi começar um bocadinho o trabalho, começar um bocadinho não, foi começar o trabalho de análise do zero. Uhum. Neste caso estamos a falar de tudo aquilo que é análise da própria equipa, análise Ok. de adversários, análise individual dos jogadores da própria equipa. Uhum. Depois, claro que há a parte do scouting e aí também Ok. poderemos eventualmente intervir, não é? Se no caso eu ali tive alguma intervenção, mas também porque na parte do scouting não havia ainda grande organização, grandes Uhum. processos, pessoas. Foste desbravar terreno, no fundo. Sim, sim, sim. No fundo, eu ali fui iniciar tudo o que é o trabalho de análise, Uhum. nomeadamente no que é análise da própria equipa, análise de adversários e análise individual dos nossos jogadores. Uhum. Fazer análise ao vivo também, que era algo que obviamente se não faziam análise Certo. ao vivo, então é um passo ainda maior. Ao vivo, eu quando digo ao vivo é durante o jogo. A Ok. análise da nossa equipa durante o jogo. Uhum. Portanto, falando assim por alto, foram essas as principais funções. E foi aí, precisamente, que deste de caras com o senhor Alexander Hartmann Bá, que estou agora a ver, não sabia também, tem nacionalidade gambiana também, Sim. do Gâmbia, ele é dinamarquês
e do Gâmbia. Presumo que os pais tenham emigrado para a Dinamarca, ele seja, portanto, segunda geração, já nasceu na Sim, Dinamarca. sim, Ele creio que tem sim. apenas 24 anos, portanto, tu quando trabalhaste com ele, ele era bastante jovem. Sim. Na altura em que começaste a interagir com o Alexander Ba, qual foi a tua percepção dele? O que é que achaste do jogador? Notaste algo? Ele evoluiu? Ou quando tu o viste a treinar, a jogar, percebeste logo que havia ali muita qualidade? Uh, Curiosamente, antes de eu lá chegar, antes de eu ir para a Uhum. Dinamarca, eu estive cerca de meio ano a acompanhar a equipa. Ok. E portanto, a partir daí já consegui ter bastante conhecimento do que era a equipa, dos jogadores. Creio que ele nesse período também esteve algum tempo lesionado. Uhum. Portanto, eu falo antes de eu ir, no final de época antes, eu creio que ele teve ali um período que teve 18, 19, não é? lesão. Sim, Uhum. exatamente. Se eu agora não estou em erro. E nessa época ele estava a jogar como extremo direito, Ok. normalmente. Creio que algumas vezes também jogou como avançado centro, mas normalmente Uhum. extremo direito. Ok. E depois, quando eu fui para a Dinamarca, e isto não foi decisão minha, não é? Obviamente, foi um conjunto de conversas da equipa técnica e o treinador decidiu, o treinador, e creio que também o próprio clube, de certa forma, porque o próprio clube começou, e a minha ida também tem a ver um pouco com isso, que é os clubes dinamarqueses também percebem que têm que começar a. Perceberam que iam começar a dar o passo, tal como nós em Portugal, de desenvolver jogador, de investir, Formação, exatamente, para posteriormente poder transferir os jogadores claro. e realizar dinheiro. Uhum. E creio que a questão do Alex também foi um bocado por aí, porque conseguiu-se perceber que o Alex, como extremo, iria ser um jogador normal, digamos assim, não é? De um Uhum. patamar, digamos, normal, e passando para a posição de lateral direito, ala direito, iria realçar ainda mais e fazer sobressair ainda mais os pontos fortes dele. Uhum. Portanto, eu creio que foi uma decisão claramente acertada, Uhum. e os resultados estão à vista, não é? Ao fim de Exatamente. 2 anos já conseguimos perceber Uhum. que o Alex já conseguiu dar um salto competitivo bastante É enorme. significativo, É. exatamente. E Um, note que tu tratas ele por Alex, portanto, é tu cá, tu lá. Se o visses agora, iam jantar, iam beber uns copos, não? já tive a oportunidade de trocar umas mensagens com ele, mas, Ok. mas sim, era uma relação Próxima, não normal. é? Não vou dizer que era muito Claro. próxima, não é? De amigos, não vou dizer isso, Uhum. mas também não era uma relação Distante. exato, distante, Uhum. exatamente. Era profissional, sim, mas também era uma relação boa, saudável e facilmente falamos. E, aliás, eu troquei mensagens com ele agora, ainda antes dele Claro. vir. Uhum. Uh, Portanto, é à vontade, mas. Mas não é à vontadinha. Exato. É, muito bem. E é curioso que fales de médios direitos que foram adaptados a defesas de direito, porque o Benfica tem precisamente um historial, não diria longo, mas temos alguns jogadores que eram laterais médios direitos e que foram adaptados a lateral direito, como por exemplo o Miguel, agora o Alexander Ba, mesmo o próprio Nelson Semedo, que na equipa B também jogava numa posição mais avançada. Sim, Enfim, tu percebes muito de futebol que eu, e eu presumo que tenha a ver com a capacidade de embalo, não é? Ou seja, o Alexander é um jogador que parece muito físico, muito rápido, sim, e sim. se ele consegue pegar na bola mais atrás no campo, consegue progredir mais facilmente. Se estiver avançado no terreno, em que se calhar tem que receber a bola de costas para a baliza, fica muito mais tem menos espaço para fazer valer As as suas características dele. mais-valias, não é? Exatamente, sim, sim. Ok. Sim, Eu o já Alex. podia ir para Chief Analyst, então. Sim, vejo que consegues perceber de futebol. Pronto. Depois tens que me dar aí uns contactos. Não, Mas estou não é a só brincar. isto, há mais coisas, Não, exatamente. estou a Esse brincar. é Sim, mas é, o desafio, sim. é, é aquilo que para o normal do adepto, não é? Como nós, Sim, que parece, não é? Ou seja, são jogadores que quando pegam na bola são muito fortes, são muito rápidos e precisam de espaço para embalar, não é? E que a velocidade são muito difíceis de parar. Presumo sim. que seja aqui o caso do Alex.
Sim, o Alex, por exemplo, se estiver a jogar numa posição mais à frente, em que as equipas estão, por exemplo, mais fechadas, Uhum. supondo o caso do Benfica, que maioritariamente está a jogar no meio campo ofensivo, em ataque Exatamente. organizado, que tem 8 jogadores atrás da linha da bola, para não dizer mais. Exato. E o Alex ali, por exemplo, se tiver que enfrentar 3, 4, 5 jogadores para driblar e conseguir fazer a diferença e ultrapassar, e era Uhum. nessa perspectiva que mesmo no Sondajuska, perspectivando, obviamente, estamos a falar Uhum. do que é perspectivar potencial, Claro. provavelmente teria mais dificuldades em atingir um patamar tão alto como está a ser agora de poder conseguir chegar ao Benfica e mesmo ter chegado à seleção nacional. Verdade. É um jogador que claramente o ponto forte dele é a velocidade, vindo de Uhum. trás, com espaço, poder progredir com bola, em condução, e aí sim ele é mesmo muito forte. Por exemplo, em situações em que tenha que enfrentar uma equipa, uma organização defensiva mais fechada, com pouco espaço, espaços curtos, que implique mais combinações, aí ele já será um jogador mais normal, razoável, Tem que digamos evoluir aí assim. nessa, Sim, nessa questão. ele tem qualidade mesmo em espaços curtos. O que eu quero dizer é que aí ele já não será um jogador que faça a diferença. Ok, ok. Portanto, é um jogador que precisa de espaço, mas que quando Com consegue espaço, é sim, com muito difícil espaço, de parar, é muito forte e muito rápido. sim, sim, exatamente. Aí ele é muito forte. E nós tivemos num episódio anterior que fizemos sobre ele, a analisar algumas estatísticas. Ele tem uma percentagem muito elevada de cruzamentos Sim, e de cruzamentos com sim, sim, sucesso. exatamente. E Ou com seja, ele assistência para cruza gol. muito, não é? Ele cruza muito e aparentemente cruza muito bem, não é? Sim, assistência que dá gol, sim. É. Sim, E ele, esta época, creio que 11 assistências para gol no tem muitas campeonato. assistências, não é? Tem Sim, muitas. sim, E, sim. e- e os cruzamentos dele são normalmente cruzamentos tensos, colocados ali entre, Sim, sim. entre a pequena área e a entrada da grande área. Sim, o Alex tem potência, mesmo no remate. Ele Sim. recordo-me que quando nós estávamos na Sonda Yuska, um dos adjuntos me ter dito que o Alex estava a começar a treinar o livre como o Ronaldo. Ah, ok. E é possível verificar isso que eu estive a ver mesmo agora na República Checa. Há Uhum, alguns livros em que ele estava a bater dessa forma e ele também bate bem livres, bate cantos. ok. Portanto, mas sim, a capacidade de cruzamento ele tem, mas também já advém do facto de ele ter feito uma grande parte da formação como extremo direito, não é? Que Uhum, também, uhum, então, e na Dinamarca os extremos são jogadores que jogam muito por fora, ok. que obriga muito ao Muito encostado à cruzamento. linha. Exatamente, sim, não é tanto como nós cá em Portugal, não é? Que muitas das vezes já pedimos ao extremo para jogar por dentro. No caso deles lá não, ainda é muito o clássico do extremo, jogar mesmo por fora, aberto, Encostado. de, E, sim, e no fazer Sol de ruptura. Irisca, ele jogava mais num 4-4-2 ou num 3-5-2 ou num 4-3-3? Recordas-te qual era o sistema tático Sim, que nós ele usava? grande parte da época jogamos em 4-3-3, mas Ok, houve um ou outro período em que jogamos com três centrais e com o Alex a fazer o corredor direito todo. ok. Isso é Mas importante grande parte da saber. época foi com linha de 4. Foi Com com linha linha de de 4. 4. Sim. Ok, ok, muito bem. E depois, depois do Som de Arisca, o Alex tem aqui uma saída para o Slavia de Praga, que não é, enfim, não é uma saída, eu diria, expectável, não é? Porque o campeonato da Chequia, como se diz agora, não é propriamente um campeonato muito que tenha grande visibilidade, não é? A nível europeu, mas ele tem ele chega ao Slavia de Praga em janeiro de 2021. Pá, e tem uma carreira fantástica no Slavia de Praga. Fez uma época excelente, chegou à seleção da Dinamarca. Ele já no Santa Yuska foi convocado. Ele já, ok, portanto ele já tinha então visibilidade mesmo na própria Dinamarca. Sim, Tem, sim, um- sim. tem uma época fantástica no Slavia de Praga e o Benfica faz aqui uma contratação, eu diria no futuro, não é? Todos nós queremos e todos nós esperamos que o Alexander Bá seja o titular do Benfica. Conhecendo tu muito melhor que nós que estamos aqui a falar contigo e a ver, achas que ele tem capacidade para, trabalhando, estando focado, parece-me ser um rapaz também um bocadinho com a cabeça bem assente,
Achas que ele tem capacidade para pegar destaque e ser titular da equipa principal do Benfica, esta época que se avizinha? Sim, eu acredito que sim. Do que eu conheci dele, do que eu pude trabalhar com ele, eu acredito que sim, que ele tem capacidade para ser titular, mesmo que não seja já inicialmente, eventualmente, porque poderá acontecer, mas com o decorrer, eu acredito que sim. Para já Uhum, ele era focado, era profissional, é muito competitivo, uhum, gosta de treinar, gosta de melhorar. Leva-me a crer que, mesmo que eventualmente não comece já, com o tempo eu acredito que sim. Porque é um jogador que tem capacidade de aprendizagem, adora ganhar, é muito competitivo, portanto é importante. eu não acredito que ele eventualmente mesmo que não comece bem que depois não consiga ou que relaxe ou que se Uhum, acomode e não queira mais. uhum, Do que eu conheci dele, tenho muito essa dúvida e por isso é que eu acredito que ele consiga se ingrar e afirmar-se aqui. uhum. Hum, Perguntaste-me mais alguma coisa que agora me Sim, escapou. mas Relacionamento. não deve ter sido importante porque eu também me esqueci. Mas, falando sobre defesas de direitos do Benfica, realmente é uma posição que que o Benfica, por alguma opção que ninguém ainda percebeu qual é, que simplesmente não tem contratado, não tem fortalecido nos últimos anos. Ah, tu que tens uma posição muito mais técnica dentro do futebol, parece-nos a nós, meros adeptos, que os defesas laterais são cada vez mais importantes no futebol. Principalmente quando muitas equipas jogam bem espalhadas pelo campo, fazem muita pressão alta e parece-nos a nós que o Alexander Bá tem precisamente essas características que o Benfica precisa, não é? Ou seja, um jogador muito físico que consegue aguentar ali um ritmo grande a nível de pressão alta, não é? Porque disseste há pouco que ele gosta muito de trabalhar, não parece ser uma pessoa muito preguiçosa, digamos, Não, nada preguiçoso, aliás. não. Uh, e o Benfica, neste momento, tem essencialmente dois defesas direitos, não é? Que é o Gilberto e que é o Alexander Bá. O resto não parece ter concorrência. Parece-me a mim, vou-te perguntar, porque tu percebes muito mais do que eu, que são dois jogadores muito competitivos e que vai ser uma luta muito interessante para Uhum. perceber qual é que vai ser, quem é que vai ser o dono do lugar. Sim, É? sim. Sim, Concordas? parece-me que sim. Sim, e agora, agora com o teu desenrolar da Uhum, conversa também me recordei do que tinhas perguntado, falado antes e uhum, que eu também queria tocar, que é há aqui um aspecto importante que é o facto das novas ideias do novo treinador, não é? uhum, E nesse aspecto, do conhecimento que eu tenho, das ideias do novo treinador, do conhecimento que eu tenho do Alex, portanto, o Alex era um jogador que tinha um andamento muito grande, joga a alta intensidade ok. o jogo todo, é muito agressivo, é muito intenso, forte nos duelos, isto tanto a atacar como a defender, muito forte na reação à perda. No momento de transição, se for ofensiva, obviamente é também Uhum, um dos pontos fortes dele. É bom, tem bom jogo aéreo, para um lateral direito tem um bom jogo aéreo e aquela capacidade que estavas a falar de poder pressionar alto, ele tem claramente esse perfil e por isso é que eu acredito que ele, eu tenho praticamente a certeza que ele vai encaixar, mas ok. Sim, claro o que isto tempo sou eu a dirá, não é? falar, não é? Exatamente, mas por isso é que eu disse mesmo que no início possa eventualmente ser um pouco mais desafiante para ele, mas Claro. acredito que com o tempo e com as ideias que eu penso que este treinador irá colocar, que ele encaixa na perfeição. E Hum, disseste também que ele tem bom jogo aéreo. Isso é interessante, não exatamente. tínhamos essa ideia. Mesmo a Sim. nível defensivo, Sim, sim, sim. Sim, ele nos nossa, duelos, duelos aéreos, é muito mesmo forte, não defensiva. é? Sim, sim, sim. Ele é muito forte. Ele tem É bastante 1,83 competente. m, não é um jogador, enfim, particularmente alto, mas parece ser Sim, mas para a muito forte no posição. confronto físico, não é? Sim, 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 sim. E mesmo na Dinamarca o jogo fisicamente era era muito competitivo. Sim. Nós Presumo por que aqui, sim. mesmo no sul da Europa, é mais tático, mais posicional. Aliás, eu creio que esse vai ser mesmo o desafio para ele. Ok.
aquele que é o trabalho de linha defensiva, de coordenação, de apoio. Posicionamento. Exatamente. Creio que a parte do entender o jogo, no momento em que pode saltar na pressão, e aqui já estou a falar numa zona mais baixa, não tanto numa zona mais alta, porque ali está habituado a ser estimulado e a ler, mas numa zona mais média-baixa, que tem que ler apoios, tem que ler o movimento do adversário, tem que ler coordenação da linha defensiva. Aí é que eu acho que vai ser o desafio dele. E portanto aí também estou com algumas expectativas, mas acredito que ele vai conseguir porque ele era um jogador inteligente, lá está, é um jogador que quer aprender, que tem abertura para isso, que tinha abertura para isso, de melhorar, de ser melhor, portanto por isso é que eu acho que ele vai conseguir ser grande, mas acho que isso vai ser um desafio para ele também. Para ele, não é? Aquilo que é o trabalho de linha defensiva, de apoios, momentos de sair na pressão, também de acordo com aquilo que vai ser a dinâmica do treinador, obviamente, mas também pensando que quererá pressionar em zona mais alta, que o obrigará também a não estar em zonas tão baixas, vai ser um ponto a favor dele, de poder conseguir cumprir e desempenhar. Sim, é interessante que digas isso. Portanto, para ti, na tua opinião, esse vai ser o maior, diria um maior, eu não diria obstáculo, mas vai ser, Desafio. sim, era essa a palavra que me faltava, que está muito na moda, porque realmente o Benfica, 90% dos jogos, ou 85% dos jogos, o Benfica joga praticamente com os dois centrais em cima da linha do meio campo, em que os adversários normalmente quando contra-atacam essencialmente é na profundidade, bolas nas costas, e daí ser importante para o Alex, já consigo chamar Alex, daí ser importante para o Alex, aliás, com essa entoação, que é mais dinamarquesa, para o Alex perceber quando é que pode atacar, quando é que pode subir, estar sempre alinhado com os colegas deles centrais, não é? Normalmente são sempre os centrais que definem as regras, portanto para ti vai ser esse o maior desafio, a maior aprendizagem que ele vai ter que ter, porque presumo que na Dinamarca ele não tinha essa preocupação, não era propriamente isso que ele tinha que se preocupar, não era? Ele também, eu sei que também me efetuavam esse trabalho, não é? Agora, Mas não jogava dessa forma na grande maioria dos jogos como terá que jogar no Benfica. não, várias vezes nós tínhamos de defender um bocadinho mais baixo e sair no contra-ataque, na transição, também gostávamos de jogar muito em ataque organizado, mas houve períodos em que sim, também defendíamos ali num bloco mais médio-baixo. E a minha questão é porque em Portugal, e embora na Dinamarca houvesse muito essa evolução tática já, e lá está, eu analisava os adversários todos, havia vários treinadores com abordagens táticas diferentes, ou seja, até nesse aspecto no campeonato dinamarquês havia esse aspecto positivo, porque não eram equipas muito semelhantes ou com o mesmo estilo, já havia uma variedade mesmo de abordagens táticas e eu que tinha acabado de chegar notei, e porque eu já acompanhava na época anterior também, consegui verificar que havia ali uma tentativa de evolução por parte das equipas dinamarquesas, mesmo naquilo que era a evolução tática das equipas e diferentes abordagens. Portanto, creio que isso para mim também é um fator importante, mesmo para o Alex, porque ele estar habituado a esse estímulo de conhecimento do jogo, e aí nós aqui em Portugal, assim, o treinador português é muito atento ao detalhe, ao pormenor, Muito exigente. a vertente estratégica, porque a abordagem ao jogo pode ser diferente, e aqui não estou a falar só da questão daquilo que é o Benfica. Porque o Benfica até pode ter um modelo e pronto, e claro que faz todo o sentido, porque é uma equipa grande, todos os jogos é para ganhar, de preferência por vários golos, vai ser sempre a equipa dominadora, não é? Mas as equipas adversárias adotam estratégias diferentes, não é? E naquilo que é a preparação para o jogo, o Alex e todos os jogadores da equipa, não é? A vertente estratégica, o Famalicão defende de uma maneira, o Boa Vista defende de outra, e por aí fora. E isso tudo faz parte daquilo que é o plano semanal de uma equipa para preparar o jogo. E isso obriga a dar informação ao jogador,
temos que atacar mais desta forma, procurar mais estes espaços, etc, etc, etc. E isso é bagagem para o jogador, é conhecimento para o jogador. Certo. E creio que nesse aspecto para o Alex também possa ser um desafio, mas aqui não sei Uma se estou a adaptação, não é? sim, vai ser mais uma. Vai ser Uma mais. aprendizagem, Exatamente, certo, sim. Vai ser um percebo. salto qualitativo para ele também nesse aspecto, porque não conhecendo como é na República Checa, porque não tenho conhecimento, não posso dar certezas, não é? Mas acredito que esteja um bocadinho abaixo daquilo que é o campeonato português em todos esses aspectos. Porque nós em Portugal claramente somos muito avançados nesse aspecto e acho que isso vai ser também. É preciso também ter esse aspecto em conta naquilo que neste caso vai ser a adaptação dele. Mas eu acredito que ele tem capacidade, claramente capacidade para assimilar a Para triunfar. informação e sim, ir por aí acima. Sim, falaste aí do campeonato português, que é mais competitivo que o da República Checa. É verdade, porque nós, a nível de tempo perdido, somos os melhores da Europa. Portanto, alguém vai ter, também o Alexander, Alex, alguém vai ter que lhe explicar que sim, é normal ter um jogador caído no chão de 5 em 5 segundos. Portanto, também é uma aprendizagem que ele Sim, vai fazer. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Isto é uma coisa que se diz muito nos programas, que eu optei por dizer aqui, que fica sempre bem. E antes de nós irmos embora às nossas vidas, gostaria só de perguntar sobre que tipo de pessoa é que é. Já falámos aqui um bocadinho sobre isso, mas eu gostei que na apresentação ele apareceu como parecia-me a namorada, não é? Pá, e jogadores que normalmente que têm namoradas, companheiras e que optam por levar as companheiras, para mim é sempre aquele sinal de pá, este tipo deve ser boa pessoa, pá. Sempre vai com a namorada, pá, todo contente, todo feliz. Pá, é um rapaz muito jovem, tem 24 anos, não é? É um miúdo na prática. sim. Eu se eu te perguntar assim, ele é boa pessoa? O que é que tu tens a dizer? O que é que tu responderias? Também sei que não o Sim, conheces com muito detalhe, não é? Mas aquilo que interagiste com ele parece ser uma boa pessoa. sim, claramente. Sim, nós privámos, estávamos em contexto. Embora eu não estivesse presente no treino, porque na Dinamarca não tinha que o fazer, Uhum. mas depois, normalmente, quando tínhamos o vídeo de manhã, reunião com a equipa, com os jogadores, aí eu estava sempre presente, apenas no treino não estava. Depois, nos jogos, também, obviamente, estávamos sempre no mesmo espaço, reuniões de equipa. Pronto, apenas no treino era o espaço em que eu realmente não estava presente com ele, mas do que eu vi, tanto no balneário, da relação com colegas, equipa técnica, bastante positivo, alegre, Isso é importante. de fácil interação, de grupo. Aliás, posso confidenciar, por exemplo, aqui que é uma coisa que eu tenho Podes contar histórias, podes contar n- histórias. na Nós queremos memória. saber. Nós no Sunda Juska, cada vez que terminávamos um jogo e que vencíamos, havia uma tradição de colocar uma música do clube Uhum. na aparelhagem, no balneário, em que todos estávamos presentes, inclusive a direção, e cantávamos uma música juntamente com a aparelhagem. Deitávamos cerveja ao ar, cadeiras, pronto, era mesmo, era uma experiência, claramente. Eu não me recordo de ver isto em lado nenhum, mas ali Em era cada uma. jogo? Em cada jogo que ganhássemos, Interessante. na vitória, ao fim do jogo no balneário, era uma festa. Cultura de vitória? Exatamente, era uma festa enorme. E eu recordo-me claramente que o Alex, depois tínhamos o microfone, e eu recordo-me claramente que o Alex era um dos jogadores que muitas das vezes ia ao microfone e começava a cantar aquela música. Fazia a festa. Sim, exatamente. E aí também se via o espírito competitivo dele, do querer ganhar, do querer melhorar, mas sim, um elemento de grupo, Muito bem. de fácil relação, e que depois também tinha essa componente do querer sempre ganhar. Muito bem. Não, eu falei de ser boa pessoa porque, na minha opinião, quando se é uma boa pessoa, estamos muito mais próximos de ter sucesso na vida, não é? E, e Sim, não, e não falei de ser a boa pessoa no sentido de ser mansinho e de não meter o pé, não é nesse sentido. É de ser pessoa no sentido de ser trabalhador, compreensivo, está disposto a aprender, que se quer relacionar bem com os seus colegas e que está ali para trabalhar, não é? Foi nesse exatamente. sentido Sim, e parece-me que o sim. Alex é esse tipo de pessoa e naturalmente será também um jogador que será muito importante ao Benfica.
Muito bem, Luís, olha, acho que foi muito interessante falar contigo, ter esta perspectiva mais do campo e de alguém que esteve muito próximo do Alex. Esperamos que daqui a, não sei, porque não me recordo quantos anos é que o Alex assinou, mas que daqui vá, no mínimo 5 anos, possamos estar a falar aqui contigo sobre a transferência de 350 milhões de euros do Alex para um clube europeu. Menos que isso, acho que também não vale a pena vendermos. Quero agradecer teres vindo a perder aqui o teu tempo a falar um pouco Obrigado eu, connosco. pelo convite. Uh, e desejamos também ó, das felicidades na tua carreira e que nos possamos encontrar aí num destes campos. Certo, obrigadíssimo. Obrigado eu pelo convite e desejo também um maior sucesso ao vosso programa. E foi um prazer Combinado. estar presente e poder falar com vocês. Combinado, Luís. Um grande abraço e viva o Sport Lisboa e Benfica. Certo, o maior sucesso. Um Obrigado. abraço. Obrigado. Ora então.